Sadney Fernandes. Nós gostaríamos de saber, o governo elegeu o setor privado como principal motor na inovação. Como é que a privatização da CV Handling entra nesse propósito? Muito obrigado, caro Odeia. Antes de mais, eu gostaria de agradecer por esta oportunidade para nós partilharmos consigo, com a RFI, aqui os processos que nós temos em curso. Efetivamente, o governo elege, portanto, o modelo de crescimento e desenvolvimento económico assente na economia de mercado. Tal mudança tem permitido ao setor privado ganhar dimensão na economia nacional, ancorada em medidas de política económica pró-privado. Cabo Verde tem hoje um bom sistema, um bom ecossistema para financiamento, um bom quadro fiscal, um bom ambiente de negócios. O Estado tem sido um criador de oportunidades para que os privados possam investir em todo Cabo Verde e em todas as áreas de negócios. Acreditamos que só assim teremos condições para criar empregos bem remunerados, sustentáveis e que possam permitir fazer crescer a economia. E isto só é possível com o setor privado. No entanto, para portanto, a melhor percepção desta opção política e deste modelo de crescimento e desenvolvimento económico assente na economia de mercado, quando olharmos para a performance histórica da economia cabo-verdiana, pode-se concluir que esse modelo económico assente na economia de mercado tem produzido bons resultados, inclusive reconhecidos pelos parceiros para o desenvolvimento sustentável e, quando falamos disto, levamos em consideração as seguintes evidências. Nos primeiros anos de Cabo Verde como país independente, com uma economia marcada pela forte presença do Estado, o produto interno bruto de Cabo Verde, numa perspectiva real, cresceu a uma taxa média de 3,2%. Com a abertura económica e uma economia que teve dinâmica média em torno de 7,4%, um crescimento bastante considerável, e foi suportado nas reformas que levaram a nova configuração do modelo de oferta e procura, ancorado no turismo, daí a necessidade da diversificação da economia cabo-verdiana. No entanto, este setor, que é o setor do turismo, é um setor liderado pelo setor privado, como um motor de desenvolvimento económico. A partir dos anos 2000, a dinâmica económica teve um ritmo menos acelerado, com performance bastante aquém da que teve os nossos pares. Nós, quando olharmos, por exemplo, para países como Maurícias e Seychelles, que naquele período registraram um crescimento médio à volta de 5% no pós-crise financeira global. Tal dinâmica fez com que, por exemplo, o rácio da dívida pública cabo-verdiana tem atingido cerca de 127,8% do PIB em 2015. Pese embora a crise pandémica, que afetou de forma considerável a economia cabo-verdiana, a economia registrou uma recessão histórica de 14,8% em 2020, mas rapidamente em 2022 recuperou com um crescimento em torno dos 17,7%. A economia cabo-verdiana tem tido, portanto, uma dinâmica estável, com um crescimento médio em torno de 5% nos últimos, praticamente nos últimos 10 anos, e a perspectiva que nós temos é para, portanto, que a economia venha a crescer com uma perspectiva estável. O outlook do Fundo Monetário Internacional
aponta para um crescimento médio em torno de 4,6% de 2024 a 2028. A dívida pública, que era de 127,8% do PIB em 2015, tendo sido de 124,1% em 2019, atingiu em 2021, por causa da crise pandémica, atingiu 151,2% do PIB. No entanto, a boa gestão das finanças públicas tem conduzido a uma dinâmica negativa do rácio da dívida pública face ao PIB, e no quarto trimestre de 2023 os dados apontam para um estoque de dívida pública de cerca de 113,9% do PIB. Isto contra os 125,7% do PIB registrado em 2022, ou seja, um decréscimo de 11,8 pontos percentuais. No entanto, é de conhecimento de todos que a economia cabo-verdiana, tal qual a economia mundial, comporta riscos que devem ser identificados e mitigados para que a perspectiva económica não venha a ser desfavorável diante da materialização de tais riscos. E uma das fontes de risco macrofiscal que nós temos aqui em Cabo Verde, mas também em muitas economias em estado de desenvolvimento, é a dinâmica do setor empresarial do Estado. É por esta razão que, portanto, é consensual a necessidade de se avançar com a reforma deste setor. Vários governos em Cabo Verde têm apresentado programa e reformas para o setor empresarial do Estado. Tem sido feita alguma coisa, houve momentos em que não se fez. Nos anos 90 nós conhecemos histórias de privatização que configuram como sendo casos de sucesso. Basta olharmos para empresas hoje como a Iocrel, a Caixa Económica, o BCA, a Enacol, que são empresas hoje com uma performance considerável e com uma situação económica financeira estável na economia cabo-verdiana. E é neste quadro que o atual governo introduz a reforma do setor empresarial do Estado como sendo uma necessidade, tendo como um dos seguintes objetivos que nós podemos destacar aqui, que é a introdução de novas dinâmicas económicas através de novas oportunidades de negócio e de investimentos para o setor privado, alavancando desta forma setores chaves e, simultaneamente, reduzir o risco fiscal. É neste quadro que entra a privatização da Sebendo como parte da reforma do setor empresarial do Estado, fazendo parte das 9 empresas que compõem, portanto, a agenda de empresas passíveis de privatização PPP e concessão em Cabo Verde para o horizonte de 2022 a 2026. O processo da ASA já foi concluído, a concessão do Serviço Público de Gestão Aeroportuário. Nós já lançamos o processo da alienação parcial dos 27,44% do capital social que o Estado tem na Caixa, mas que anteriormente fazia parte do privado. Acabamos de lançar o processo de privatização da CBN e estaremos nos próximos dias, no espaço aqui de uma semana e meia, a lançar um novo processo que faz parte também desta agenda. Vou agora fazer algumas perguntas, mas para respostas rápidas, porque para a antena vamos precisar só de 10 minutos, né? Estou aqui a pensar como é que vou cortar a sua primeira resposta. Portanto, eu gostaria de saber quais são as expectativas com a privatização da CV Handling, tendo em conta a Zona Especial de Economia Aérea, ancorada no hub aéreo do Sal. A nossa expectativa aqui com este processo é uma contribuição inequívoca para que Cabo Verde possa tirar partido da sua localização estratégica no Atlântico Médio
fomentar a conectividade interna, bem como a conectividade de Cabo Verde com os principais hubs aéreos do mundo, mas também com os países da diáspora e emissores de turistas. Essa zona económica da economia aérea, ancorada, portanto, ao hub, claramente irá atrair interesse das companhias aéreas internacionais a desenvolverem negócios aqui em Cabo Verde e irá contribuir para o crescimento do mercado de assistência em escala. As perspectivas que nós temos, por exemplo, apontam para a expansão da atividade turística em Cabo Verde. No horizonte de 2030, estará a atingir cerca de 3 milhões de turistas e isto claramente irá demandar tanto para um bom serviço de assistência em escala ao serviço aeroportuário. Quando olharmos para este setor de assistência em escala, para o horizonte de 2030, os dados apontam em como nós estaremos a ter crescimento em torno de 74% para o nível de passageiros embarcados, mas também em torno de 83% para o nível de aeronaves recebidas nos aeroportos. Portanto, é neste quadro da expansão do mercado que nós olharmos para este processo de privatização, claramente com uma perspectiva em como isto irá contribuir para a alavancagem do setor, para o fortalecimento da perspectiva do hub e a criação desta zona especial de economia aérea. De acordo com o modelo regulatório do setor de assistência em escala, o setor deverá permanecer com um único operador até atingir individualmente, por aeroporto, o seguinte tráfego anual: movimentação igual ou superior a 2 milhões de passageiros embarcados, movimentação de 25 mil toneladas de carga. Manter o monopólio, podemos ver isto como monopólio, porque é ao longo prazo. Isto é apresentado como atrativo para quem quer concorrer, para investir na CV Handling? Com certeza. Nós, quando estamos a falar desses pressupostos que estão definidos na lei e também uh, faz parte do pressuposto associado à própria criação da CV Handling, estamos a falar de mercado e estabilidade. E essas duas variáveis são variáveis essenciais para qualquer investidor, como forma de garantir retorno dos seus investimentos. Nós, quando estamos a colocar este processo de utilização da C-Vending, que numa primeira fase é para a seleção de um parceiro estratégico, um dos pressupostos e um dos critérios associados a este processo é que venha a ser um parceiro estratégico com perspectiva de investimento estável e de longo prazo na CBN para expandir a empresa e contribuir para o desenvolvimento do hub e dessa zona económica aérea. Isto claramente para quem vem e perspectiva tais investimentos é essencial que olhe para o mercado e que tenha também perspectivas de estabilidade para que possa recuperar os investimentos que serão feitos aqui neste setor. Citou aqui alguns exemplos de sucesso dos anos 90, como a banca, também na questão da petrolífera, deu um exemplo aqui da Enacol, falou do BCA, mas nós sabemos também que tivemos casos de privatizações, empresas públicas que foram privatizadas, caso da Eletra, que aconteceu nos anos 90, depois foi revertida para o Estado. Temos a Cabo Verde Telecom, que neste momento, creio que está no bolo também das 9 empresas a serem privatizadas, mais recentemente a Cabo Verde Airlines. Como é que o Estado está a cautelar para que a privatização da CV Handling seja um sucesso mesmo, tendo em conta essas experiências? Claramente nós assumimos que Cabo Verde
tem experiência positiva em matéria de reforma do setor empresarial do Estado, falando aqui em processos de privatização, PPP e concessão, claramente olhando para os dois lados da moeda, há claramente ilações a serem tiradas e a curva de experiência permite que, neste processo ou na implementação desta agenda de empresas do setor do Estado passíveis de privatização, PPP e concessão, nós possamos efetivamente garantir que todos os processos venham a ser efetivamente casos de, de casos de sucessos. Primeiramente, para informar que nós temos um quadro legal que, que é o quadro geral de privatização de empresas públicas e de participações públicas, que nós poderemos considerar como sendo um quadro estável e que dá garantia às partes todas. Estamos a falar da lei que foi aprovada em 97, depois alterada em 97, mas depois permaneceu, portanto, inalterada até aos dias de hoje. Nós, durante este período, já tivemos, tanto mudanças a nível governamental, mas temos este quadro que, pelo menos, acreditamos que dá garantias a nível daquilo que são as boas práticas ou para que seja assegurada a transparência e as melhores práticas internacionais e de boa governança. Com base nesse quadro, todo o processo de privatização em Cabo Verde é de estudos do ponto de vista estratégico, mas também do ponto de vista de avaliação de ativos e negócios, incluindo due diligence que tanto o Estado, enquanto acionista, faz à empresa para que possa ter conhecimento da situação assim real e a pente fino antes de um processo de transação. Neste caso concreto da CBN, temos um quadro legal que define todas as condições, os critérios e as condições para este processo de privatização. Já fizemos uma avaliação de ativos e negócios da empresa, uma avaliação independente que irá servir como um referencial mínimo neste processo negocial, sempre com uma perspectiva de garantir que o valor a ser negociado com o parceiro estratégico venha a ser muito aquilo que é o mínimo referencial que nós temos, salvaguardando desta forma o interesse público. Neste processo, a procura do parceiro estratégico levar-se-á em conta claramente aqui a experiência técnica e de gestão do setor da aviação, designadamente de assistência em escala ON, e no setor, portanto, dos transportes, ou seja, aqui a nível do requisito mínimo, a nível da capacidade técnica, nós estaremos a olhar para temas específicos, como a existência de certificação ou licença para a prestação de serviços de assistência em escala. Estaremos a olhar também específico para a experiência na atividade aeroportuária, em particular na assistência em escala em 3 aeroportos nos últimos 5 anos, e que seja um parceiro estratégico que tenha assistido ou tenha feito assistência de pelo menos 15 milhões de passageiros anualmente nos últimos 3 anos. Nós também estaremos a ver para a capacidade técnica, a capacidade financeira do parceiro estratégico, como sendo um requisito mínimo, olhando, por exemplo, para o rácio de solvabilidade, ou seja, para a capacidade desse parceiro estratégico em pagar os seus compromissos de médio e longo prazo. E este processo, o procedimento que nós temos aqui hoje neste quadro legal, que é um procedimento por concurso limitado, que compreende uma fase de manifestação
de interesse, nós logo a priori, na fase inicial, nós estaremos a aferir os potenciais interessados neste processo através de um questionário para que nós possamos conhecer logo a partida quem são os interessados, se efetivamente esses interessados têm certificação do operador do setor aeroportuário, mas também terão logo a partida que avançar com a demonstração de solidez económica ou financeira, portanto, desses interessados. Tenho duas questões aqui para respostas rápidas que eu vou lhe pedir diretamente. Eu sei, pronto, que os sindicatos que representam os trabalhadores da CV Handling estão preocupados com a falta de informações junto dos colaboradores desta empresa, concretamente o Sintacap, Cimetec, Citur e Cicotap, que manifestaram esta preocupação durante o encontro que tiveram com o secretário de Estado das Finanças e consigo também, enquanto coordenador da unidade do setor empresarial do Estado. Nós gostaríamos de saber que tipo de informações foram solicitadas pelos sindicatos e que informações é que passaram. Sim, aqui claramente nós temos estado, portanto, a promover um diálogo aberto com todas as partes, razão pela qual, após o lançamento deste processo aqui na praia, nós imediatamente fizemos, portanto, uma outra sessão no SAL, que ocorreu ontem, com a presença dos principais players do setor que atuam no SAL, e inclusive com a presença dos sindicatos. Também, imediatamente, nós disponibilizarmos para reunir com os sindicatos, para que o governo possa tomar conhecimento das suas preocupações, que são preocupações legítimas em defesa do interesse dos colaboradores, mas também que são as preocupações do próprio governo e do Estado enquanto, portanto, acionista indireto via asa da Cabo Verde, da Cabo Verde Ano, não é? Então toda a preocupação efetiva dos trabalhadores são, portanto, preocupações também do governo, procuram efetivamente ter aqui informações sobre este processo, como é que será conduzido e também a preocupação relativamente à salvaguarda dos direitos dos trabalhadores. E aqui a posição do governo, sobretudo nós aqui da parte técnica da unidade de acompanhamento do setor empresarial do Estado, que é a unidade técnica que apoia o governo na condução desses processos, claramente procuramos sempre garantir que os direitos dos trabalhadores sejam salvaguardados nos termos da lei. Isto assumindo claramente o pressuposto em como, e a realidade, em como o Cabo Verde vive num Estado de Direito democrático, toda a situação a nível da relação laboral conta com um amplo quadro legal que regula a relação entre as partes. Neste quadro, nos termos da lei, nós teremos, portanto, aqui enquanto parte técnica, suportar o governo e a própria CV Handling para que os direitos dos trabalhadores sejam salvaguardados nos termos da lei. E, portanto, é a garantia que nós, enquanto parte técnica, damos aqui aos sindicatos. Uhum. Pronto, para concluir, o governo quer reduzir a presença do Estado em 9 empresas públicas através da agenda de privatizações, concessões e parcerias público-privadas, processos que devem ser concluídos até o final do primeiro semestre
do próximo ano. É uma meta ambiciosa. Pergunto-lhe, é atingível? É assim, efetivamente trata-se de uma meta ambiciosa, mas execuível. Acreditamos que neste momento há uma curva de experiência que nos permite acelerar os processos. São processos que não vêm de agora. Com a crise pandémica, vários processos estavam, portanto, em fase avançada. No entanto, com a crise, e claramente mexe com os pressupostos subjacentes a esses processos, nós tivemos que refutar vários dos processos que estavam prontos para serem lançados, por forma a incorporar, portanto, elementos novos resultantes da crise pandémica. A esta data, para todos os processos, nós já garantimos a presença de equipa técnica a nível de Transaction Advisor, que apoia tanto a OASI, mas também o governo na definição da melhor estratégia para esses processos individuais de reforma do setor empresarial do Estado. Já avançamos também com os estudos que são necessários nos termos da lei a nível de avaliação de ativos de negócios para o apuramento do valor da empresa e é neste quadro que nós iniciamos o ano 2024, logo com o lançamento do processo de alienação dos 27,44% do capital associado detido pelo Estado, que terminou hoje. Os dados preliminares apontam para uma participação massiva, em torno de 900 ordens de compra. Já avançamos com o lançamento do processo da CVM e contamos que, portanto, daqui a uma semana, sensivelmente, nós estaremos também a lançar o processo de subconcessão dos serviços portuários, a iniciar com uma consulta pública para que nós possamos recolher subsídios ao escutar a sociedade, os players que atuam neste setor e depois a equipa técnica estará a colher as contribuições que são efetivamente contribuições que merecem acolhimento e fazer ajustamentos lá onde for necessário a nível da estratégia que o governo tem para a subconcessão dos serviços portuários. Acreditamos, portanto, efetivamente que temos todas as condições para cumprir esta agenda que, se reparar com a agenda anterior, esta agenda apenas engloba 9 empresas, ou seja, com foco em setores estratégicos e empresas estratégicas e em empresas que efetivamente representam o grosso daquilo que é o setor empresarial do Estado, com uma boa condução e rigorosa condução desses processos, como temos aqui o dever de assim fazer. Acreditamos que, em materializando esta agenda, estaremos a dar uma contribuição significativa para a melhoria da performance do setor empresarial do Estado, contribuir para a redução do risco macrofiscal e impactar claramente a dinâmica económica a nível de emprego e redução da pobreza.